Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Sérgio Guedes, comentando os fatos políticos. Pessoal, se não está inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, porque isso é muito importante para o canal. Faça o seu comentário, ative o sininho das notificações, porque quando postarmos vídeo aqui você vai receber em primeira mão. E não esquece, pessoal, tem muita gente que tem acompanhado os nossos vídeos, tudo, tem feito os comentários, mas tem se esquecido de deixar o like e principalmente, gente, a inscrição de vocês. Então se inscreva, não esqueça. E o joinha lá, por favor, capriche no joinha aí, porque isso nos ajuda muito. Pessoal, nós vamos ver aqui um embate entre Flávio Dino, né, e Carla Zambelli. E nós vamos ver como que a direita ela se comporta diante, né, de determinados temas. E as falácias, né, principalmente as falácias que a extrema-direita ela traz. E é muito complicado, porque quando a extrema-direita ela vai debater com alguém que tem um know-how, tem um conhecimento, então eles ficam meio que perdidos. É uma situação meio complicada, como nós vamos ver aqui no vídeo. E nós vamos comentar, porque determinadas coisas não se sustentam, né? Então, nós vamos comentar aqui e vocês vão nos acompanhando sobre essas questões aqui. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou usar meu tempo de liderança na réplica. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é em relação ao PL da censura. O Flávio Dino disse que as plataformas são usadas para divulgar ideias econômicas e da ultradireita e, em consonância a isso, ele disse que faria todo o possível para poder sancionar o PL da censura, seja aqui no Congresso, mas que se o Congresso não aprovasse, que ele o faria administrativamente, ou ainda falou em nome do STF, que o STF o faria. Na verdade, o STF já está fazendo, visto que, por conta de falas de deputados, a gente já perdeu, inclusive, rede social, né? E é interessante que ele falou aqui que uma frase dele em relação à Polícia Federal foi mal interpretada. Ou seja, ele e todas as pessoas da esquerda podem dizer que foram mal interpretados. E a direita não pode dizer o que pensa, inclusive quem tem imunidade parlamentar. É uma coisa que é estranha de se ver. E aí eu queria perguntar o que ele quer dizer com isso. Qual o tipo de sanção, ministro, o senhor fará caso esse PL da censura não passe aqui no Congresso? O senhor falou em valores de apreensão de maconha, de drogas, etc. O senhor falou em reais, 3 bilhões de reais esse ano. Eu não consegui achar esse dado na rede, enfim, deve ser um dado interno do Ministério. Só que quando a gente vai comparar com os dados dos anos anteriores, a gente encontra somente toneladas. Então, eu não consigo comparar o ano de 2021 e 2022 com o ano de 2023, porque 2021 e 2022 está em toneladas e 23, o senhor falou em valores. Eu gostaria que o senhor dissesse, por exemplo, em 2021, o governo Bolsonaro apreendeu 745 toneladas de drogas, além de 2.570.000 pés de maconha foram extirpados. Em 2022, realmente o número caiu, mas foram 357 toneladas e 727 mil pés de maconha. Eu gostaria que o senhor tivesse, para a gente poder comparar indicadores, que o senhor me desse esses números para a gente poder comparar. Por exemplo, de armas ilegais, 2021 foi o único ano que eu consegui achar os dados, foram apreendidas mais de 11 mil armas ilegais no Brasil. Quantas foram apreendidas em 2023, até agora? Essas são as perguntas que eu faço para o senhor e depois eu volto com a réplica. Obrigada. Deputada Carla, primeiro, o que a senhora chamou de PL da censura é de autoria de um senador, Alessandro Vieira, e foi aprovado no Senado e tramita na Câmara. Vocês observam bem como que a falta de preparo ela é complicada, né? Porque a extrema-direita usa de projetos de lei para atacar o ministro, mas esquece que o ministro Flávio Dino, né, foi governador, foi deputado, foi um magistrado, foi um governador. Então não é com qualquer pessoa com quem eles estão falando, né? Eles estão falando com uma pessoa que tem conhecimento da legislação, da lei, da Constituição. E mais uma vez,
esse argumento dela, ele acaba sendo destroçado, né? Destroçado, e passa vergonha, porque não é um projeto de governo, né? Mas é um projeto do legislativo, né? É muito complicado quando acha que vai pegar o ministro, né, de um modo com que ele não tenha conhecimento, e na verdade passa vergonha. Vamos continuar assistindo aqui. Não é um projeto do governo. E o deputado Orlando, que estava aqui, é o relator, e, obviamente, ele tem uma posição em defesa da liberdade, da democracia, que é a mesma posição do governo. Agora, isso não significa liberou geral. A senhora veja, por exemplo, esse caso trágico de anteontem, do menino que matou o outro na escola. A senhora sabe onde eles trataram desse assunto? Na plataforma Discord. A senhora acha que é razoável que plataformas sejam usadas para mutilação, para pornografia infantil, para instigação de suicídio, para trama de assassinatos? A senhora chama censura prevenir crimes, reprimir crimes, investigar crimes? Nós chamamos isso de cumprimento da lei. Por isso, nós estamos, sim, lutando. E as medidas que eu faço são paradas na lei. Eu exemplifico com a senhora a portaria 351 de 2023, que a senhora pode consultar, que salvou a vida de milhares de crianças no Brasil quando do ataque às escolas. E essa portaria está sendo cumprida pelas plataformas. Pela primeira vez na história deste país, há um diálogo com as plataformas. Todas, sem exceção. Plataformas que nem tinham representação no Brasil, hoje respeitam as leis brasileiras em razão da atuação do Ministério da Justiça. Finalmente, sobre os dados. Deputado, os dados que a senhora leu são dados consolidados. Nós estamos em outubro. Nós precisamos recolher o dado dos estados, nós precisamos consolidar com os dados da PF, da PRF, para aí nós compararmos com dados anteriores. Infelizmente, não houve esse requerimento, mas eu me comprometo com a senhora que, como o deputado Rubem Júnior já disse que vai pedir para vir aqui em fevereiro, aí em fevereiro eu trago os dados consolidados para a senhora, relativo às polícias federais, às polícias dos estados, e tanto em relação ao homicídio, como roubo de carga, tanto em relação a drogas, porque nós confiamos nas polícias brasileiras. Deputada Carla, agora o tempo de liderança. Ministro, na portaria 5289 de 2004... Ela vai tentar pegar o ministro, e nós vamos ver como o ministro, né, ele vai responder a cada uma das perguntas e derrubando todos os argumentos de Carla Zambelli, né? Carla Zambelli é aquela que foi desprezada por Bolsonaro, né, que inclusive acredita-se que ela seja o pivô de Bolsonaro ter perdido a eleição, porque ela sai correndo atrás daquele homem negro, né, com a arma em punho. Então, aquele dossiê da prisão de Alexandre de Moraes, tudo isso aí vem sobre as costas de Carla Zambelli, né? E o bolsonarismo vem se distanciando de Carla Zambelli, né? Continuando aqui, pessoal. O artigo 4º trata do uso da Força Nacional e como ela pode ser empregada. O artigo 4º diz o seguinte: a Força Nacional de Segurança poderá ser empregada em qualquer parte do território nacional mediante solicitação expressa do respectivo governador de Estado, do Distrito Federal ou do ministro de Estado. Ou seja, o senhor tinha condições de acionar a Força Nacional. Mais interessantemente, o senhor ficou lá com mais de 500 homens parados na Força Nacional e não os acionou. E aí o senhor pode dizer para mim o seguinte, né? Por que será que Flávio Dino não colocou esses homens, né, esses 500 homens, na rua? É simples. Existe uma determinação do Supremo Tribunal Federal que a Força de Segurança Nacional ela só pode atuar mediante a autorização do governador do estado. Então, em hipótese alguma, Flávio Dino poderia passar por cima
de uma determinação da justiça. E ele, que é conhecedor do direito, ele sabia que ele não podia fazer. E é inacreditável como essa extrema-direita insiste nesse argumento barato, né? E ela mesmo sabe que a Força Nacional de Segurança só pode atuar mediante autorização do governador do estado, da federação. Então não pode achar que vai mandar o pessoal para lá para poder fazer, porque daí estaria quebrando uma hierarquia, porque os estados têm a polícia militar, tem a polícia civil, né? Tem tudo. Aí, se houver necessidade, como em alguns estados, aí há um pedido, né, por escrito do governador solicitando a Força Nacional de Segurança, né? Dona Carla, precisa dar uma estudada. Não, mas eu não acionei porque eu não sabia do perigo, eu não acionei as câmaras porque eu não sabia do perigo, mas na sua portaria de 2023, que o senhor assina, que é a portaria 272 de 2023, o senhor dispõe de autorização do emprego da Força Nacional para auxiliar na proteção da ordem pública, do patrimônio público e privado, da rodoviária até as praças dos Três Poderes, ou seja, o senhor determina o local, inclusive, que foi onde tudo aconteceu, em caráter episódico, planejados nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. O senhor previu isso. O senhor assinou a portaria pedindo segurança e se dando esse direito de pedir a segurança e determinou até o local e a data. Como é que o senhor pode dizer que o senhor não sabia que existia nada? O senhor falou algumas vezes que as imagens foram apagadas. Eu, inclusive, fiz um pedido de informação para a empresa Orion Telecomunicações e Engenharia, nunca me responderam. Interessantemente, esse contrato é feito com o Ministério da Justiça, o senhor é portador do contrato, perguntando em quanto tempo as câmeras têm que ficar com as imagens protegidas. Agora, vamos lá. Somente 4 das 185 câmeras localizadas no topo do Palácio da Justiça foram mantidas. Somente 4 de 185. O senhor disse aqui hoje que as câmeras não ativaram. Ora, se o senhor sabia que dia 7, 8 e 9 o senhor precisaria dar emprego da Força Nacional entre a rodoviária e a Praça dos Três Poderes, por que o senhor, então, não pediu para ativar também as câmeras? Afinal de contas, é uma forma de segurança. O senhor é um homem inteligente, é um magistrado, é professor, eu tenho que reconhecer a sua inteligência, então não posso entender, não consigo entender como é que o senhor acionaria a segurança, mas não acionaria as câmeras. E aí, Só interrompendo aqui, pessoal, ela admira a inteligência dele, então aí ela tem que saber o seguinte: ele iria fazer cumprir a lei, ele fez cumprir a lei. Da rodoviária até a esplanada é competência da polícia do DF, do Distrito Federal. Então ali é competência da polícia do DF, que, é claro, né, com os infiltrados lá dentro da cúpula, não fizeram o que tinha que ser feito, porque o responsável pela polícia do DF estava nos Estados Unidos, né? Vocês lembram disso? Fugiu também para os Estados Unidos e ficou lá, folga para os policiais, e ficou um contingente muito pequeno. Quem é que não lembra disso? Precisa clarear isso na mente da deputada, né? Com todo respeito, né, deputada? Quero crer, então, que houve uma seletividade da cadeia de custódia. O senhor é um magistrado, eu nem formado em direito sou, mas existe uma cadeia de custódia das provas necessárias para uma investigação séria. Inclusive, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro acrescentou os artigos 188A até o 188F. No 188B, terceiro, diz que fala sobre a questão das cadeias de custódia. O senhor é responsável pela preservação da cadeia de custódia, porque o senhor estava em contato com o elemento da prova. O elemento da prova está em um contrato que o senhor é quem assiste esse contrato, como ministro da Justiça. E o senhor disse no próprio dia 8, aí o senhor pode dizer, não, mas é que eu não sabia que teve crime. Mas, peraí, no próprio dia 8, né, o senhor disse que aquele evento foi uma continuidade do processo eleitoral, mas houve terrorismo e golpismo. É interessante falar que houve terrorismo no dia 8, se nenhuma pessoa faleceu, não tinha nenhuma arma apreendida no local. E aí depois fala-se que Hamas não é terrorista. Só um parêntese. 13 horas. Depois,
Também tem o fato de que o contrato da Orion, né, é com o Ministério, ou seja, com o senhor. O senhor disse, inclusive, presidente, a senhora pode garantir um pouco de silêncio aqui para mim? 13 horas já, 13 horas. Tá, porque o pessoal da esquerda faz questão até às 13h30, guardiões do tempo. É até às 13h30, a presidência está controlando. Guardião do tempo. Então, o senhor disse, inclusive, no dia 8, que existe uma infiltração em instituições de segurança do Estado. Ou seja, se existe infiltração, se o senhor não cuidou da cadeia de custódia, se o senhor não acionou a Força Nacional, que estava à disposição do senhor e o senhor pode acionar. E o senhor citou aqui o artigo 13 do CPP, em seu parágrafo 2º, que se determina que a omissão é penalmente relevante quando o omitente deveria e podia agir. O senhor é omitente, presidente. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A sua portaria deixa claro que o senhor tinha noção de que havia um perigo. O senhor fez uma portaria dizendo que a Força Nacional e o Ministério da Justiça aumentaria a segurança nos dias 6, 7 e 8. É tão interessante porque quando fala desse terrorismo, fala de todas essas coisas, gente, aquele grupo que ficou ali na porta dos quartéis, né, era um... Como é que eu vou dizer? Ali era um barril de pólvora, né, que podia explodir a qualquer momento. Então, quer dizer, quando foi para retirar o pessoal dali, comandantes não tiraram. Não tiraram. E quando apareceu aquele moço com aquele projétil lá que ia colocar dentro do aeroporto, imagine o dano que causaria ali a população do DF, as pessoas que estavam ali no entorno. Então nós sabemos que havia sim uma intenção de que coisas ruins viessem a acontecer. Agora, ele como magistrado, não houve prevaricação, porque ele não podia passar por cima da lei. E a deputada, ela tem plenos conhecimento disso e fica insistindo nessas falácias, né? E de repente todas essas falácias, esse mundo de faz de conta desaba, porque não tem sustentação. Esse pessoal fica com essas falácias e depois faz esses cortes e vai para as redes sociais dele, alimentar as redes sociais, e existe pessoas que ficam, né, ali no Zap recebendo essas informações e acredita que esse pessoal aí da extrema direita está fazendo um papel relevante para o país. Quando a gente vai estudar, a gente vê que isso não é real. Entre a rodoviária Praça dos Três Poderes. Ou seja, o senhor tinha informação, o senhor tinha força policial, o senhor tinha todas as condições e o senhor se omitiu. Mas não só se omitiu, de acordo com o artigo 13 do CPP, que o senhor próprio lembrou, o senhor também prevaricou, porque o senhor não determinou a preservação das provas das imagens. Aí o senhor diz uma hora que a imagem foi apagada, agora hoje o senhor diz que a imagem, na verdade, não existia desde o começo, porque... Então o senhor prevaricou, porque no dia 7 o senhor emite uma portaria dizendo que vai ter segurança extra, como guardião mas do tempo, o senhor o tempo não... dela tá parado, ó. Faz mais de 2 minutos, ó. Começou agora. É que ela me designou como guardião do tempo, tá parado, faz 2 minutos. O Duarte deve estar apaixonado por mim, porque ele não consegue me esquecer. Eu sou casado, viu, Duarte? Eu sou casada. E eu tenho bom gosto. Com certeza. Por isso que eu te disse que você está apaixonado. Por gentileza, isso é desrespeito. Desrespeito com a deputada. Isso é um desrespeito com a minha esposa, senhora presidente. Isso é desrespeito com a minha esposa. Eu sou casado, tenho filho. Vamos continuar. E é um desrespeito com a minha esposa. Vossa Excelência, se ela não respeita a família, Vossa Excelência está ela tem que respeitar essa presidência, ela tem que respeitar a minha família. Fazendo uso da palavra, tenho bom gosto, sou muito bem casado. Que essa presidência lhes passe a palavra. Eu isso gosto é de mulher séria. Gosto de mulher séria. Isso é antirregimental. O senhor, por favor, não faça uso da palavra enquanto a palavra não for passada a Vossa Excelência. Deputada Carla, falou que gosta de por mulher favor, séria. Deputada Carla, não vamos bater boca, Okay. continue. Eu vou Deputada, por favor, foque aqui no ministro da Justiça. Quem responde na Justiça é Vossa Excelência, que eu lhe processei. Foque no ministro da Justiça. Deputada Júlia, a deputada Carla vai continuar. A deputada Carla vai continuar a fala dela. Deputada.
Vamos lá. Bom, então, deputada Carla, por favor. recuperando, só uma coisa, passou 30 segundos e não Pois tinham não, parado o deputada, tempo. no final a gente repõe. Então, o senhor tinha informação, o senhor tinha a força policial, o senhor tinha todas as condições, o senhor omitiu. E o senhor prevaricou também a partir do fato de que o senhor disse que hoje, o senhor disse que as câmeras não foram nem ligadas. Ora, o senhor sabia que algo ia acontecer no dia 7, 8 e 9, fez uma portaria por isso, por que o senhor não acionou as câmeras para poder ter provas? Então, o senhor se omitiu e prevaricou. Em relação ao que o senhor disse, que direitista não gosta de pobre, eu queria lembrar o seguinte, o senhor, como resposta, né, a essa fala. O governo Bolsonaro foi o governo que sancionou o piso salarial das enfermeiras. Foi o governo que concedeu o maior aumento aos professores, um aumento de 33% aos professores, o maior da história. Fez o maior programa de transferência de renda do mundo da história durante a pandemia. Pessoal, só lembrando uma coisinha aqui para vocês, tá? Porque muita gente acredita que isso é verdade. O governo Bolsonaro propôs dar R$200 para as pessoas que precisavam, né, dessa ajuda. R$200 seria dado na época da pandemia, R$200. O Congresso Nacional, né, ele rejeitou, e o Congresso Nacional, então, deu R$400. Aí, para não ficar por baixo, o governo, né, deu, então, R$600. Mas quem é que fez, de fato, esse projeto de dar essa ajuda à população aí, foi o Congresso Nacional, não foi o senhor presidente Bolsonaro, não, viu? Temos que lembrar bem isso daí. Pressionado pelo Congresso Nacional, que fez um excelente trabalho naquele momento, né? Ele queria dar R$200 mais o ministro dele, Paulo Guedes, né? Os dois lá queriam dar R$200. Mas o Congresso fez uma pressão tão grande que foi para R$400. E aí ele bateu o martelo em 600, tá? Mas ele foi ali forçado a fazer isso. Não é que ele fez por bom tamanho, porque se ele não dá os 600, ia ficar os 400 que o Congresso tinha proposto. E todos ali concordaram com isso, tá? Então precisa avisar a deputada aí sobre isso daí, viu? E claro, para a população de baixa renda. Fez o maior programa de titularização de terras para as pessoas que eram escravizadas pelo MST e que não podiam ter seu título de terra individualizado para poder ter a sua propriedade privada, para poder ter acesso, inclusive, a empréstimos. E aí a gente percebe que 400 mil famílias no governo Bolsonaro passaram a ter o seu título da sua terra para defender a sua família e ter o seu próprio sustento. O senhor falou sobre o Discord. Eu queria, então, aprofundar nesse tema e peço que o senhor tenha atenção, por gentileza, ministro. Em 2019, apresentei para a Polícia Legislativa Federal ameaças que eu sofri desde 2016 de um grupo de pedófilos que usa a Deep Web para me ameaçar. Não só me ameaçar, mas eles também querem sequestrar, estuprar, esquartejar e me mandar pedaços do meu filho. Porque eu luto contra a pedofilia há muitos anos, muito antes de ser deputada. Então, todo o apoio todo tipo de coisa que o senhor tiver contra a Deep Web e o Discord, o senhor vai ter meu apoio. Mas eu tenho que lhe ser sincera. O senhor não pode confundir o que é falado no Discord e na Deep Web para mutilação de crianças ou para o que fazem com o meu filho com o Facebook, Instagram, TikTok, em que parlamentares e outras pessoas e o povo brasileiro tem o direito de reclamar. O povo brasileiro entra no meu Twitter, no meu Instagram e etc., para me xingar, me ameaçar e etc. Se eu me sentir lesada, eu uso injúria, calúnia, etc. Nós temos que entender uma coisa. As redes sociais, elas estão aí para ser usadas. Isso é que o governo quer. Que as pessoas usem as redes sociais com responsabilidade. As redes sociais, elas não estão aí para ser utilizadas para apresentação de fake news, né? Ataques à democracia, ataques aos três poderes, destruição de honra,
destruição de reputação. É isso que está sendo combatido. Não está sendo combatido o direito das pessoas usarem. Não está sendo debatido aqui a questão que os deputados e senadores não podem usar. Claro que eles podem. Porém, não pode usar para manifestações como nós temos visto aí de fake news, de mentiras, né, de escárnios, como nós temos visto aí. Isso precisa combater. Ah, mas o deputado, o senador tem foro privilegiado. Sim, ele tem um foro privilegiado. Mas esse foro privilegiado não é pleno e total. Ele não pode usar dessa prerrogativa do cargo dele para cometer crime. Crimes quais? Essas distribuição de fake news, as mentiras, pregar golpe de Estado. Tá entendendo? Então, as redes sociais não é para isso. Não é para isso. E muita gente que está perdendo as redes sociais tem usado as redes sociais para cometer infrações aí que a justiça não permite, o direito não permite, a Constituição não permite. Nós vivemos em uma sociedade civilizadas, né? Ou seja, a gente tem condições na lei de poder rever isso. A gente não precisa de uma censura prévia. E esse é o nosso medo. E a sua fala, senhor ministro, foi no sentido de instituir uma censura prévia. Esse é o medo de toda a população. O senhor pregou o medo da população, então o senhor tem aqui a oportunidade de desmentir isso. Eu fico com muito medo, quando o senhor fala bastante do Lula, de ele estar usando o senhor para se vingar dessa gente. Coisa que ele disse que faria como presidente da República. O senhor exaltou o Lula, que não me representa, não é meu presidente, mas em entrevista ao 247 ele disse, um procurador entrava lá e perguntava se está tudo bem, eu falava que está tudo bem. Só está tudo bem quando eu fuder esse muro. Deputada Carla, o tempo já foi. 30 segundos. Ok, mas nós vamos, de qualquer forma, retirar das notas taquigráficas o termo. Mas pode continuar, deputada. Entre aspas, só está tudo bem quando eu esse Moro. Sabe, eu estou aqui para me vingar dessa gente. E aí, de repente, a gente vê uma perseguição à direita, o senhor falando sobre censura, né, de patriotas, falando da direita, que a gente tem que calar a direita. O senhor falou que teria que calar a direita. Então, o senhor não falou de Discord, de Deep Web, o senhor falou de calar a direita. O senhor precisa esclarecer isso, ministro. Obrigada, deputada. Ministro, eu tenho 3 minutos, mais um, que é o da tréplica. Agora vocês vão escutar as respostas, os argumentos e como ele vai derrubando cada falácia de Carla Zambelli. Vamos lá. Deputada, sobre patriotas, eu reitero a nossa concepção. Eu tenho muito orgulho de ser verdadeiramente patriota. Eu nunca bati continência para a bandeira dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Defendo o meu país. Em relação à pedofilia, eu tenho a condição de dizer à senhora que todos os dias, e aqui é literal, todos os dias úteis, há operações policiais coordenadas por nós contra a pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes. Todos os dias. E nunca na história brasileira houve tanta prioridade a esse tema. E peço à senhora, encaminhe esse seu caso pessoal. Eu estou pedindo à senhora, encaminhe a mim, que assim como eu faço sempre, eu vou encaminhar à Polícia Federal e afirmo à senhora que a investigação vai ser feita com seriedade, com isenção e com independência. Eu agradeço à senhora. Se a senhora quiser encaminhar, na verdade é um direito de petição, que está no artigo 5º. Eu agradeço à senhora e peço à senhora do mesmo jeito. Não, eu não falei que vou, eu faço todos os dias. Nós somos a gestão que mais investiu na proteção das mulheres, com viaturas para a Patrulha Maria da Penha, viaturas para Delegacias da Mulher, recursos para Casas da Mulher. Em relação às imagens, deputada, o que mais tem é a imagem do 8 de janeiro. Eu não sei de onde tiraram a ideia que no Ministério da Justiça vão ter imagens diferentes daquelas que existem em profusão, milhares.
São pessoas quebrando, destruindo, aviltando esse parlamento. Estão sendo condenadas pelo Poder Judiciário há 15, 17 anos. As câmeras do Ministério estavam funcionando, foram entregues à CPI. As externas, claro. O prédio do Ministério da Justiça não foi invadido. E aí aconteceram duas coisas. Algumas câmeras, como eu expliquei no início, algumas câmeras têm acionamento por presença e outras não foram tidas pelo delegado da Polícia Federal e pelo ministro relator como relevantes para a investigação. Não sou eu que digo isso. Sobre contrato, o contrato não é da nossa gestão, é de 2018. Não foi assinado por mim. Eu não sou guardião de câmera. A senhora não é guardiã de câmera da Câmara, nem o presidente Arthur Lira. Existe um executor do contrato. E é uma insistência, assim, inútil, porque já fizeram representações contra mim, fora esses debates aqui, na PGR, no Supremo, na ONU, no Tribunal da Via Láctea, e todas são arquivadas. Sobre a Força Nacional, existe uma decisão do Supremo. O deputado Rubem Júnior explicou isso na CPI. O deputado Duarte explicou isso na CPI. O deputado Gervásio explicou isso na CPI. O deputado Henrique Vieira explicou isso na CPI. Eu já dei 30 entrevistas sobre isso. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque eu vou tentar, né, porque são 8 minutos para eu responder em 3. A esplanada dos ministérios não é responsabilidade minha. Este prédio não é responsabilidade minha. O prédio do Senado tem polícia própria, isso aqui é outro... Deixa o ministro falar, não interrompe, não. Senão vai atrapalhar os demais que querem falar. Por favor, acrescente aqui o tempo. Esse prédio aqui tem uma polícia legislativa, que não sou eu que mando. Do Senado tem outra, do Supremo tem outra. Quem manda na policiamento da esplanada é a PM do Distrito Federal, por lei votada neste Congresso, pela Constituição. Eu convoquei a Força Nacional e coloquei à disposição do governador. Ele me respondeu domingo, 8 horas da noite, 7 horas da noite, o que eu vou fazer? Eu esperei a intervenção federal e quando houve a intervenção federal, a Força Nacional agiu. Eu tenho imagens. De quem as imagens? Dos próprios policiais da Força Nacional. Inclusive, alguns foram feridos por terem atuado. Então, não existe isso, a Força Nacional não atuou. Isso é ficção, é terraplanismo. Não existe isso. Vocês observam bem a situação que ficou Carla Zambelli diante de todas as respostas, né? Todas aquelas falácias dela sendo derrubadas, né? É uma vergonha, porque como parlamentar, ela tem que saber, ela não pode vir com essas conversas, né, que não se sustenta. Isso é muito complicado, muito complicado. E aí o ministro, né, faz as intervenções e ela fica calada, não tem argumento, né? Isso é muito complicado, porque essa extrema-direita, às vezes, está vazia de argumento. Isso é triste, mas é a verdade, tem que ser dita. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui conosco. Lembrando, pessoal, estamos rumando a 10 mil inscritos. Eu preciso da inscrição de vocês, do like de vocês, do compartilhamento de vocês. Não se esqueça. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.